Muita gente erra esse tipo de questão aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, pessoal. Vamos resolver hoje uma expressão numérica e temos aqui várias operações, né? E alguns números para poder resolver. Peço para que se você já souber resolver essa questão, que você deixe nos comentários o seu resultado e vamos chegar até o final para a gente conferir, né? Quem fez corretamente e quem não fez. Qualquer dúvida também vocês podem escrever nos comentários. Vai ser um prazer poder ajudá-los, tá bom, gente? Muito bem, para poder resolver uma expressão numérica dessa, gente, não tem segredo, a não ser da ordem que a gente precisa respeitar dessas operações. Existe uma hierarquia, né? Existe uma ordem para poder se resolver essas operações aqui. Primeiro, quais são as operações? Temos adição, multiplicação e aqui em cima uma potência, envolvendo inclusive parênteses, tá bom? Então a primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte, respeitar o nosso pendas. Não sei se vocês se lembram, mas existe um anagrama, né? Não chega a ser uma palavra, mas que ele representa muito bem essa ordem que a gente precisa respeitar. A primeira delas, o P, são os nossos, né, parênteses. Os parênteses, que também contam como colchetes e chaves, também entram aqui. São as primeiras coisas que a gente deve fazer. Então, esse elemento aqui é o primeiro. Vou trocar de cor aqui pra gente. É a primeira coisa que a gente deve fazer, beleza? São os parênteses. Depois disso, gente, o que eu vou ter que fazer? O E. O que significa esse E no pendas? São os expoentes. Expoentes, que também envolve as raízes quadradas, raízes cúbicas. A radiciação também entra nesse E aqui. E essas são a segunda coisa que a gente deve fazer, tá? Segunda coisa. Muito bem. O M e o D, agora essas duas eu vou falar juntos, porque essas duas estão na mesma linha aqui, na terceira prioridade, são multiplicação e divisão. Vou até deixar simplificado aqui, né? Multiplicação e divisão. Elas, gente, estão na mesma hierarquia e devemos fazer na ordem em que aparece. Vou colocar uma seta para representar que é da esquerda para a direita, beleza? Essas duas aqui juntas estão na terceira prioridade aqui, né? No terceiro degrau da escadinha. E, finalmente, a última coisa que a gente resolve na expressão numérica é A e S, adição e subtração. Beleza? As duas últimas coisas que a gente faz é adição e subtração. Claro, depois dos parênteses, né? O parênteses é uma coisa que está por fora, assim, das operações. Então, primeiro parênteses, depois essas outras todas aqui. E lembra também sempre da esquerda para a direita, na ordem que aparece. Então, essa aqui é a quarta coisa que a gente deve fazer. Muito bem, sabendo disso aqui, gente, agora a gente consegue resolver essa operação. Olha lá, a primeira coisa que a gente deve fazer, os parênteses. O que significa isso, né? Eu preciso resolver dentro dos parênteses primeiro, para depois resolver fora. No caso aqui, o expoente é o único que está fora. Então, eu vou resolver primeiro essa coisa que está dentro aqui, né? Adição, multiplicação e divisão. Aí, dentro do parênteses, eu tenho que respeitar essas três outras aqui, beleza? Ó, eu tenho multiplicação e adição. A primeira que vem entre essas duas, ó, é a multiplicação. Então, as primeiras coisas que a gente deve fazer é essa daqui e essa daqui, na ordem em que ela aparece. Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação e depois essa multiplicação, beleza? Não se esqueçam disso. E o 10 que está aqui, vou manter ele paradinho, porque ele não vai somar ainda. A adição, lembra que é a última coisa que a gente faz, né? Vai ficar aqui, ó, 10 vezes 10. Essa é a primeira operação que a gente vai resolver. 10 vezes 10 é 100. Olha que beleza. Vezes o zero. Vou colocar pontinho para o vezes, tá, gente? Vezes zero. E tudo isso não podemos esquecer dos parênteses elevado ao quadrado. Existe essa operação também, né? Agora, eu tenho adição e multiplicação, ó. Primeiro, multiplicação. Então, essa aqui que eu vou fazer agora é a segunda, né? Então, vai ficar 100 vezes zero. E 100 vezes zero, gente, é zero. Vai ficar 10 mais zero elevado ao quadrado. Estamos chegando no final, aqui você já consegue marcar uma alternativa, né? Mas eu vou fazer junto com vocês, né? 10 mais zero. E aqui a gente lembra da propriedade do elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição. Então, 10 mais zero é ele mesmo. O zero não interfere no 10. Então, vai ficar 10. Ao resolver essa adição, eu posso tirar os parênteses. Porque ficou só um número dentro dele. Então, eu posso eliminar o parênteses e manter a operação que estava fora. 10
ao quadrado. O último passo agora mesmo, né, 10 ao quadrado, a gente precisa resolver isso aqui. Lembrando para vocês o que é esse 10 ao quadrado. É uma potência, é uma potenciação. E o que significa essa potenciação? É o número que está na base aqui embaixo, né, 10, multiplicado por ele mesmo, por 10, a quantidade que está escrita aqui em cima, duas vezes. Então, 10 vezes 10. E aí, 10 vezes 10 não é difícil, né? A gente lembra da tabuada, de qualquer continha, ou se você quiser fazer as contas também, não tem problema. Isso aqui é 100, e 100 é a nossa resposta correta, então a alternativa é a letra A que a gente deveria ter marcado. Se você marcou essa aqui e acertou, você está de parabéns, tá? Deixe nos comentários falando que você acertou e que você vai também voltar para cá sempre que puder. Eu sou o professor Silvio Paulo, vou trazer vídeo para vocês de matemática básica, quase todos os dias. E quando tiver mais gente aqui dentro do canal, eu vou fazer vídeos todos os dias mesmo, trazendo a matemática básica para vocês, beleza? Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Então lembrando, se você é novo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, estou falando todas as vezes porque é muito legal, muito importante, tá? O seu like. E agora vamos resolver essa questão aqui. Temos novamente parênteses, temos potenciação, subtração, outra subtração e aqui no meio uma multiplicação, tá? Vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses, resolvendo 5 menos o 9. É a primeira coisa que devemos fazer nessa questão. 5 menos 9 é igual a menos 4, então vai ficar 4 ao quadrado, que é esse 4 aqui, tá? Menos o 3... Tem multiplicação, então multiplica pelo menos 4. Vou colocar o parênteses só por causa do sinal, tá? Então, esse aqui é o nosso novo estágio dessa questão, né? Temos aqui essa operação agora para fazer. Dentre essas, né, eu vou resolver primeiro a potenciação e depois a multiplicação. 4 ao quadrado, gente, vou colocar até aqui em cima pra gente, ó, é igual a 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Vou colocar, então, o resultado dele aqui. 16. Agora eu já posso aproveitar nesse ponto aqui e fazer essa multiplicação. Menos 3 vezes menos 4 é igual a mais 12. Menos com menos fica mais. 3 vezes 4, 12. 16 mais 12 é igual a 28. Olha só. 28 é a nossa resposta. Devemos encontrar agora a alternativa que cabe aqui pra gente, esse número 28. O 7 ao quadrado, pessoal, é igual a 7 vezes 7, né? Mesma ideia do 4, só que agora com o 7 na base, é o 7 que vai multiplicar por ele mesmo. 7 vezes 7 é igual a 49. Não é a nossa resposta, embora tenha chegado bem perto aí. O 49 e o 28 são múltiplos de 7. Essa é uma coincidência legal que a gente pode observar nesses dois valores, tá? 4 fatorial a gente já sabe como que faz. Pega o 4, multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1. E agora é só fazer a continha. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. Excelente, não erra também. Ó, passou bem perto aqui, hein? Não é a nossa resposta, mas chegou pertinho. 5 ao quadrado, mesma definição do 7, só que agora com 5. Vai ficar 5 vezes 5. Ó, então fizemos 3 potenciações aqui, né? 4 ao quadrado, 7 ao quadrado e 5 ao quadrado. Todas elas repetindo a base, a quantidade que está no expoente. 5 vezes 5 é igual a 25. Chegamos bem perto aqui, mas não é a nossa resposta também. Última opção e última coisa desse vídeo que a gente vai fazer é calcular essa raiz quadrada. Para isso, a gente vai pegar esse valor aqui e vamos fazer uma fatoração, pessoal. Vocês já viram a forma de resolver raiz quadrada por meio da fatoração? É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? 764, a fatoração é pelos números primos, tá? Os primos são aqui pra gente. Deixa eu escrever em outro lugar, porque aqui eu acho que eu vou usar, tá? É 2, 3, 5, 7. São os primos que a gente conhece já desde sempre, tá? Como o número é par, eu vou começar pelo número 2. 764 dividido por 2 vai ficar 350 mais 32, 382. Termina em 2, dá para ir por 2 de novo. Aqui fica 150 mais 41, vai ficar 191, 764, é isso mesmo. 191, dá para dividir por qual número? Vamos ver.
Por 3 não dá, por 5 não dá, por 7, será que dá? Vamos ver, vamos fazer a continha aqui. Vamos ver se está tudo certo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui uma expressão numérica interessantíssima. Temos aqui 12 dividido por 2 vezes 4 menos 2. Isso mesmo, quando não tem nada entre o número e o parênteses, eu tenho uma multiplicação, você deve saber disso, tá bom? Então temos aqui uma multiplicação. Peço para que você, se souber resolver essa questão certo, já deixe aí nos comentários qual é o seu palpite, qual é a sua opinião sobre o resultado dessa questão. Peço para que você também me ajude com uma meta desse vídeo, gente. Tem uma meta de chegar em 50 curtidas, 50 likes. Então, se você puder ajudar o professor, né? Deixe o seu like aí nesse vídeo, vai ajudar bastante aqui o professor no canal, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos ao canal. Temos aqui uma matemática básica, muito simples, mas que muita gente erra, gente. Então, muito cuidado na hora de resolver esse tipo de questão, tá bom? Temos aqui 12 dividido por 2 vezes 4 menos 2. A dúvida é, o que eu faço primeiro? O que eu devo fazer primeiro nessa questão? Multiplicação, divisão, parênteses, subtração? Qual dessas respostas aqui é a correta? Vamos fazer juntos agora, certo? Para poder lembrar dessa ordem, gente, a gente vai lembrar de um anagrama chamado PENDAS, e ele vai nos ajudar a lembrar dessa ordem, tá bom? E como que eu faço para usar essa palavrinha para me ajudar? O P vai ser os parênteses, então a primeira coisa que eu devo fazer são os parênteses. Então, ó, temos um parênteses aqui, é ele que a gente vai resolver primeiro. Ou seja, o que está dentro dele deve ser resolvido primeiro. Depois aparecem os expoentes ou as exponenciais, né? Potências, raízes e tudo mais. Logo após essas exponenciais, vem multiplicação e divisão. As duas juntas, tá? Não se esqueçam disso. Multiplicação e divisão, todas juntas, na ordem em que aparece, da esquerda para a direita. E, por último, a última coisa que a gente deve resolver é a adição e subtração, também na ordem em que aparece, certo? Respeitando isso aqui, gente, você nunca mais vai errar. Então, venha comigo para me acompanhar nessa resolução até o final desse vídeo. Muito bem. Temos aqui, então, que seguir essa ordem. A primeira que eu falei para vocês, né, que é o parênteses, deve ser resolvido antes de tudo. Então, como temos parênteses nesse caso, a primeira coisa que a gente vai resolver aqui dentro é esse 4 menos 2. Porque é exatamente a operação que está acontecendo dentro do parênteses. É ela que a gente tem que resolver. E o resto, professor? O resto, gente, vamos manter para não ter erro, tá? Vamos manter aqui o 12 dividido por 2. E aí, como eu falei para vocês, né, aqui temos uma multiplicação, tá? Cuidado, porque parece que não tem nada, mas quando não tem nada, você desconfia, né? Alguma coisa tem. É multiplicação, não se esqueçam disso. Multiplicando 4 menos 2. E agora a gente faz 4 menos 2. É 2, olha que beleza, hein? Quando a gente termina de fazer tudo dentro do parênteses, a gente pode eliminar eles, tá? Pode tirar os parênteses. Então, vou escrever de novo aqui pra gente não confundir, né? Se você quisesse fazer direto, você pode também. E aí fica dessa maneira aqui a expressão que a gente tem que resolver. 12 dividido por 2 vezes 2. Aí a gente lembra. Temos divisão e multiplicação juntas. E são as únicas coisas que a gente tem nessa expressão. O que eu faço primeiro? Olha aqui no PENDAS. Opa, o M e o D estão juntos. Aí você olha na setinha que eu coloquei aqui em cima. É da esquerda para a direita. Então, independente de qual operação for entre multiplicação e divisão, é da esquerda para a direita. Então, vamos fazer da esquerda para a direita. Então, começando pelo 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2, gente, é fácil, é 6. Por quê? 6 vezes 2 é 12. Basta lembrar da tabuada aí, vocês devem estar em dia com a tabuada, certo? Multiplicado por 2. E aí fica muito fácil. Se a gente acabou de ver que 12 por 2 é 6, 6 vezes 2, então, só pode ser o próprio 12. E essa daqui, gente, é a nossa resposta. Você vai pegar aqui a alternativa, letra B, e você acertou essa questão. Se você conseguiu acertar, deixe nos comentários aí, fiquei muito feliz de saber que você chegou até aqui nesse vídeo, tá bom? E não se esqueça que esse vídeo tem uma meta de a gente chegar até 50 likes, tá? Então me ajudam aí, fazendo favor.
50 likes nesse vídeo. Vamos ver se chega. Eu acho que chega. Depende só de vocês. Se vocês gostaram, com certeza você vai deixar o seu like. E se você não gostou também, deixa aí para ajudar, né? Você não sabe como isso ajuda aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquei muito feliz de recebê-los aqui no meu canal. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? Estou na meta aí de tentar chegar nos 1000 inscritos também. Se você puder me ajudar a se inscrever no canal, caso esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma maneira, eu fico muito feliz de te acolher aqui no meu canal. Muito simples e muito matemático, certo? Te vejo no próximo vídeo que vem amanhã e até lá, fique com Deus. Descubra qual é o próximo termo dessa sequência aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo. Esse é o desafio que eu trago para vocês hoje. É claro, eu vou ajudar vocês a resolver esse tipo de questão, que é uma questão de sequência numérica, né? A gente tem aqui 1, 2, 9, 64, 625, e a gente quer saber qual é o próximo número, esse carinha que está escondido aqui, que vem logo após o 625. Vou ensinar vocês a descobrir a lógica que está por trás aqui e criar algumas estratégias para esse tipo de questão, tá bom? Então venha comigo até o final do vídeo. Se você quiser também pausar o vídeo para tentar resolver, seja muito bem-vindo para deixar o seu comentário aqui também, tá bom? Grande abraço e vamos lá. Qual que é o próximo termo? Gente, a gente vai tentar entender aqui qual que é a lógica que está por trás dessa sequência, né? Temos aqui o número 1, o número 2, parece que estava seguindo uma sequência aqui, mas de repente vem o 9, o 64 e o 625. A primeira coisa que a gente deve pensar nesse tipo de coisa, nessa sequência específica, é que os números começaram a crescer muito rápido, né? Depois de um certo ponto, né? Depois do 9, já foi para 64 e foi para 625. Ficou uma coisa muito grande. Então, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo aqui. O número 1, existem várias formas a gente encarar essa sequência aqui, né? O número 1 é o primeiro termo, então já é o número 1, só que ele pode ser resultado de muitas outras coisas, né? Ele pode ser, por exemplo, o resultado do expoente zero de qualquer potência de base diferente de zero, né? Então isso aqui é uma coisa interessante a se olhar. O 2 é o segundo elemento, então ele está na segunda posição, parece interessante. O 9, agora a gente pode perceber que o 9, ele está na terceira posição. Vamos colocar isso aqui, né? Terceira posição. O 64 está na quarta posição. O 625 na quinta. Então vamos colocar essa ideia de posição aqui, né? Esse aqui está na segunda posição e esse aqui está na primeira posição. Muito bem. Primeira, segunda, terceira, quarta, e a gente quer descobrir o elemento que está na sexta posição. E por que eu fiz isso, gente? Esse tipo de análise é importante porque, como uma sequência numérica, ela tem uma ordem, e essa ordem é exatamente a posição dos números. Estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta posição. E a gente pode utilizar esses números da posição para poder encontrar esses números aqui em cima. E aí agora eu vou passar para vocês qual é a lógica que está por trás dessa daqui, né? O primeiro elemento, lembra que eu falei que é um número elevado a zero? É ele mesmo, né? Então vamos colocar o número 1 como sendo 1 elevado a zero. 1 elevado a zero é o próprio 1. Beleza, até agora tá tudo bem. O número 2, ele seria 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. É a única forma da gente encontra aqui, né? Fácil, encontrando a posição 2 com o elemento 2. 2 elevado a 1. Por que eu pensei nisso? Ó, a gente pegou o expoente 0, expoente 1. Vamos aumentar o expoente e aumentar a base de acordo com a posição. Então, esse próximo, seguindo a mesma lógica, seria 3 ao quadrado. Olha que legal. E 3 ao quadrado é exatamente o 9 que está ali. Então, 1 elevado a 0, 2 elevado a 1, 3 elevado a 2. E olha que legal. O 4 elevado à terceira potência é exatamente o 64. O 5 elevado à quarta potência é exatamente o 625. Então, gente, a gente descobriu aqui uma sequência, um padrão dessa sequência, né? Qual é o padrão? Eu pego o número n, que é a posição, e vou elevar ao n menos 1, ou seja, o anterior dele. Olha para você ver. 1 elevado a 0 é o anterior dele. 2 elevado ao anterior dele, 3 elevado a 2, 4 a 3, 5, 4. Então, o próximo aqui, né, só pode ser o 6 elevado à quinta potência. Essa é a lógica que a gente encontrou, né? Essa aqui, inclusive, é a lei de formação dessa sequência, né? Todos os números aqui vão conseguir satisfazer esse padrão aqui, né? N elevado a n menos 1. Então, vamos calcular, né, o número que está faltando. É só fazer essa potência
6 elevado à quinta potência. Começando, o que é 6 elevado à quinta potência, pessoal? 6 elevado à quinta é 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6. 5 vezes, certo? 5 vezes. Por quê? A gente sabe aqui que 6 é a base, é o número que se repete, e o 5, que é o expoente, é quantas vezes esse número se repete. Então é só fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E olha que interessante que eu posso ensinar para vocês. A gente pode, como é multiplicação, ela é associativa e comutativa. Então o que eu posso fazer? Posso juntar esses dois aqui, né? Agrupar e agrupar esses dois aqui. Então vai ficar 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36 vezes 6. Olha aqui, facilitou um pouquinho, né? Basta a gente fazer 36 vezes 36, depois multiplicar por 6. Tem um cantinho aqui, a gente faz essa conta, ó. Não precisa saber fazer de cabeça. Basta saber fazer a conta com um papelzinho, né? 6 vezes 6 dá 36. Olha quantas vezes o 36 se repete, né? 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. 216. Beleza. 3 vezes 6, 18 de novo. Sobe 1, opa, 8. 18, sobe 1 lá em cima. 3 vezes 3, 9, com esse 1 aqui de cima, 10. 108. Vamos somar tudo. 6 com nada dá 6. 1 com 8 dá 9. 2 com 0 dá 2. 1 com nada dá 1. 1.296 é isso daqui. 1.296. Agora só falta multiplicar por 6 que faltou, né? Vamos lá? Vou aproveitar a mesma conta aqui, multiplica por 6. 6 vezes 6, 36, sobe 3. Vou tentar pôr espremido aqui. 6 vezes 9, 54. 54 mais 3, 57. Põe o 5 aqui em cima. 6 vezes 2, 12. 12 com 5, 17. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. 6 vezes mais 1, 7. Olha que legal, 7.776. Esse aqui é o próximo número dessa nossa sequência. Muito legal, não é, gente? Quem diria que seria um número tão grande, né? 6 elevado à quinta potência, 7.776. Esse aqui é o resultado. Se você acertou, você pode deixar nos comentários aí, né, uma carinha feliz, porque você conseguiu acertar. Uma questão que não é difícil, mas que precisa de uma lógica. Se você não consegue descobrir essa lógica, você fica meio perdido nessa questão, né? Espero ter ajudado vocês com esse tipo de raciocínio. Espero que vocês voltem aqui até os próximos vídeos e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês.